E se eu te falar que The Boys não fala só sobre heróis corruptos e inescrupulosos, mas também sobre vício? Opa, fala aí, pra quem já me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e pra quem não me conhece, prazer, Roger Togata. E, seguindo aquela lógica de quando eu não faço piadinha na introdução, um assunto é sério, vamos para mais um vídeo profundo em análise. Eu já queria trazer esse assunto há muito tempo, desde 2022, quando lançou a terceira temporada, e veio a questão do V temporário, que na época eu me sentia representado, só que eu estava bem afastado do YouTube, não pensava em voltar, só que nesse momento atual, The Boys está chegando com a sua última temporada, e eu voltei com o canal, então não tem nenhuma desculpa para eu não comentar sobre esse assunto. Na terceira temporada, o Bruto e o Hughie se veem encurralados enquanto buscam um Soldier Boy junto com um grupo. E o que me fez olhar o contexto da cena com outros olhos foi a parte logo depois que o Soldier Boy escapa e a Kimiko perde os poderes e acaba se ferindo. É essa pequena cena. Essa cena, a gente vê que o grupo tá um puro caos, mas o Hugh tá lá, no seu mundo, né, ali fechado, no puro êxtase. Hugh esse que, né, nos quadrinhos tem o apelido de Mijão, afinal nesses momentos aí de tensão, de medo, o cara literalmente se mija, né, e outro apelido que ele tem é Wee Hugh, né, que em escocês fica como Pequeno Hugh, alguma coisa assim. E ele, nos quadrinhos, é escocês. O que eu acho que eles nunca falaram na série. Mas na série parece americano. Parece. E nessa cena rápida aí, o estereótipo daquele cara medroso, ingênuo, inocente, cai por terra rapidão, né? Porque o cara aí tá drogadão por causa do composto V. Tá fora de si. Isso tudo enquanto tem uma colega lá, né? Uma companheira ferida, né? Em estado grave. O objetivo dele, que era o Soldier Boy, foi embora. E ainda por cima tem a briga do Bruto, não, o Billy Butcher, contra o Leitinho. Até hoje eu não tampo o nome desse cara. Mas ele simplesmente não liga. O Paul tá brigando, o objetivo dele foi embora. E ele não tá nem aí. Tá cagando e andando. Porque nesse momento ele tá se sentindo capaz de fazer qualquer coisa. Praticamente invulnerável, invencível. A gente sabe que não é verdade, né? Mas a mente dele, o composto V, dá essa sensação pra ele de invencibilidade. Tanto a série quanto os quadrinhos tem esse tema, porque os supers só são supers devido ao composto V, ou seja, a droga. Só que na série ela é tratada rapidamente lá na primeira temporada com o Trem-Bala e a namorada dele, que basicamente ele só mata a namorada do Hughie porque ele está chapado de composto V. E depois que essa trama é resolvida, a parte do heróis drogados, heróis sob substância, é esquecida por um tempo, até porque o composto V é só tratado como aquilo que dá o poder e não uma droga, de fato. E como o Trem-Bala é um antagonista, você não se identifica com ele, você quer mais que ele se ferre. Já nos quadrinhos é um pouquinho diferente, porque os garotos, os rapazes, literalmente usam o composto V antes de toda a briga. Eles usam o composto V diariamente, basicamente. Eles usam o composto V em quase todas as brigas, e a primeira briga do Hughie, ele é drogado pelo Bruto sem o consentimento dele. E por causa disso, o êxtase e a euforia de usar a droga pela primeira vez faz ele atravessar a barriga do Galo Galante, matando o seu primeiro super. Esse tema das drogas sempre esteve implícito na obra, só que principalmente nessa parte do V temporário, que ele é tratado com mais seriedade, e ele é muito bem trabalhado. Serve até como uma forma de conscientização, porque o V temporário literalmente mata o usuário. Quanto mais você usa, mais ele acaba com a sua vida. Entende a analogia? Por isso que eu só fui me ligar justamente na cena que o Hughie está no carro extasiado. Porque ele, em algumas cenas, sai do garoto inseguro e impotente para uma pessoa com uma confiança absurda. Inclusive, depois de atravessar a barriga do cara, ele começa a rir. Seus feitos com o V temporário é atravessar um cara como se não fosse nada, socar o Trem-Bala, o que faz até o mesmo ficar impressionado com o feito dele, e participar da luta contra o Homelander. E isso realmente é um feito incrível, porque não só de força, porque ele deu uma ombrada no Homelander, mas porque ele teve coragem para fazer isso. E a gente sabe que o Rio é covarde. O personagem dele é
o estereótipo do mijão, do covarde, do medroso. E ele bater de frente com o ser mais poderoso do planeta atualmente é um feito e tanto. Durante essa cena toda a gente não tá falando sobre poderes. E nessas partes a personalidade dele muda completamente, até de um jeito meio coerente, né? Porque ele tava sob composto V e pessoas drogadas, né? Meio que sentem isso, sabe? Tipo, essa... quase uma troca de personalidade. Ele, inclusive, ri depois de ter matado um cara, né? Tipo, o Hugh, aquele cara inocente, do nada, matou uma pessoa e tá rindo. Isso tudo naquele momento de êxtase. Inclusive, ele chega a brigar com o Trembala. O Trembala é esse que matou a namorada dele lá no... se não me engano, no primeiro episódio da primeira temporada. Aí, durante essa terceira temporada, tem esse embate deles, de certa forma. Bora ver, né? Como vai ser nessa quinta temporada. A gente entende o contexto e pensa, tipo, pô, a gente faria a mesma coisa, né? Se a gente estivermos no lugar dele. Mas esse não é o Hugh, tipo, pelo menos não da série, né? Dos quadrinhos, talvez. Mas da série, ele não faria isso. Porém, sobre o composto V, faz qualquer coisa. Durante essa terceira temporada, antes de concluir o arco dele, ele chega a abandonar a Anne, né, a Luz Estrela, tomando decisões onde ele vai se sentir poderoso novamente. Tipo, ele com a Anne, ali era ela que salvava ele. Ele sozinho, né, tipo, ele ali com o composto V, ele se sente poderoso, ele que é o cara. E aí, ele decide meio que abandonar ela, pelo menos temporariamente, né? E falando sobre os poderes que ele adquire, o poder de teleporte é um contraste absurdo com sua personalidade e também com o contexto que é um drogado, um viciado se encontra. Com esse poder, facilmente ele consegue escapar de uma rajada e queima a roupa do Homelander. E logo depois aparece para imobilizá-lo. Um covarde, medroso, inseguro ganhou o poder de fugir, e é basicamente isso que um drogado faz quando ele se entrega ao vício. Ele está fugindo da realidade, fugindo de seus problemas, fugindo de suas responsabilidades e fugindo até mesmo do seu eu. Muitas das vezes abandonando até o que te faz bem o que diz amar, apenas para sentir o prazer momentâneo da invencibilidade que a droga lhe fornece. No caso do Bruto, é mais gritante. O Bruto odeia o Homelander e deseja com todas as forças matá-lo da forma mais brutal possível, por ele ter tirado a beca, a parte boa dele. E qual poder ele ganha? Exatamente, o mesmo de Homelander. O Bruto, ele é um personagem já propício à violência. Então, quando ele usa a droga, a sua natureza vem à mostra, né? Ele se torna aquilo que ele diz odiar, que é basicamente o Homelander. Por isso que, pra mim, a terceira temporada é a melhor. Baita construção de personagens, tanto pro Hughie quanto pro Bruto. E o uso da droga pra eles dois funciona como a armadilha padrão de um usuário, que é o primeiro uso, a necessidade. E a necessidade é relativa, porque os garotos não necessariamente precisariam usar a droga. Eles sempre enfrentaram supers. Desde a primeira temporada foi colocado. Eles enfrentam supers sem nenhum composto V no sangue. Então, o que mudou? O que seria diferente? Por que agora é necessário eles se drogarem para ganhar poderes? Não era necessário, é uma falsa necessidade. Assim como o vício real. Ninguém usa droga, ninguém vai até a boca e compra crack, cocaína, porque realmente, não, quero me divertir. Não, ela usa como um método de escape para alguma coisa. Não, porque eu tô passando por isso, um parente meu morreu, eu terminei meu namoro, uma decepção. Ninguém entra no mundo das drogas dessa forma. Ela busca uma necessidade para poder chegar a este meio, chegar a este fim, no caso. Então esse é o primeiro uso, a necessidade. O segundo já é a parte da escolha. A segunda vez que você usa já é escolha sua. Mas aí tem dois detalhes. Como o Hughie não foi totalmente escolha dele. Já do Bruto foi. O Bruto, ele já não era a segunda vez que ele estava usando, era a terceira. Mas ele induz o Hughie a aceitar. O Hughie foi propício a aceitar porque ele gostou da sensação, né? Mas ele ficou com o pé atrás. Ele é o tipo de viciado que sentiu, gostou, mas não tem certeza se quer seguir aquilo pra vida. Ficou com a personalidade do Hughie. Ele é cagão. Então ele ficou com o pé atrás. Mas, assim como todo viciado,
tem aquela pessoa que não larga do vício e te induz a seguir no vício, como a música do Charlie Brown Jr. diz. E na cena a gente vê que o Huey não tá totalmente dominado, mas tá quase lá, porque ele olha pra droga, olha pro bruto e aceita. E o terceiro uso seria a dependência. O viciado que chegou no terceiro uso já está sob controle daquilo que o viciou. E isso serve pra qualquer coisa, não só pra drogas. Serve pra literalmente qualquer coisa que te vicie. Porque isso acaba se tornando um hábito na sua vida. Acaba virando parte da sua rotina, parte de você. E quando vira parte ao habitual, pra você tirar é totalmente difícil. Você acaba dependendo daquilo dali pra viver. Porque essas coisas que te viciam mexem diretamente com o seu sistema de recompensa. Mexem com a sua dopamina. E essas coisas te dão uma dopamina artificial em doses altíssimas. E você nunca vai conseguir combater essas doses artificiais com a dopamina real. Então, você, ao invés de buscar a dopamina real e se libertar do vício, você só vai querer se manter no vício. Um fato curioso, a sensação que você sente cheirando cocaína é a mesma sensação que você sente depois de uma sessão de musculação pesada. Só que pensa comigo, o viciado vai preferir fazer o quê? Pagar 10 reais numa cocaína ou vai querer pagar... Cocaína não, porra, né? Porra. Ou 100 reais numa academia. O que você acha que sai mais no lucro pra ele? Porque pelo menos no esforço natural para ganhar a dopamina real, ele vai ter que sacrificar, ele vai ter que se cansar, ele vai ter que levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa. E a gente sabe que quando a gente tá no comodismo, a gente não quer simplesmente largá-lo. A gente não só levanta e faz. Não é assim que funciona. A mente humana não funciona dessa forma. Ainda tem as pessoas que dizem, mas eu só uso final de semana. Eu consigo me controlar. Eu paro se eu quiser. Essa é a maior mentira que um viciado pode dizer. E até padrão. Porque isso é uma das justificativas. Assim como a sua necessidade inicial para usar é uma justificativa para não largar. Porque você consegue se controlar. Mas você não se controla, porque você não larga. Butch, né, depois que ele descobre o que o compulso V faz com o cérebro da pessoa, né, meio que vai derretendo ele impede o Hugh de usar. E mesmo com o Soldier Boy e a Maeve do lado dele, ele decide usar, né, tipo, ali de novo, pra sentir que ele pode vencer, que ele precisa daquilo ali pra não perder. E aí, mesmo sabendo dos riscos que ele poderia ir de arrasta. Mas ele usou, parou, né, e beleza. Mas o Butch é coitado, né, tá morrendo nessa temporada. Ele praticamente virou um mini Homelander, né, Capitão Pátria. Mas só que, ao contrário do Capitão Pátria, o Homelander não usa drogas, ele é a droga. Né? Esse vício em ter poder, de ser amado. E nisso o Butcher vira um rival completamente oposto do Capitão Pátria. O arco de redenção de ambos nessa temporada acontece pós-Hirogasmo. Bruto entende que o que a droga faz, enxergando seu irmão novo no Hugh, o irmão que ele perdeu mais novo, que ele tinha um enorme afeto e uma proteção devido com o pai abusivo, decide apagar o Hugh para que ele não siga para o suicídio, pois ali tinha decidido, vou morrer, o Pátria vem comigo, mas você não merece esse caminho, mostrando sua natureza real, pois ele poderia ser um manipulador e induzir o Hugh, o que já queria criar a sensação novamente, mas ele não levou. Embora seja um babaca, ele demonstrou que no fundo se importa. E ao meu ver, a parte mais emocionante é a conclusão do arco do Huey nessa história toda. Porque na luta final, o Soldier Boy deu um cacete em todo mundo, a Annie se encontra encurralada, a namorada dele tá lá prestes a ser brutalmente macetada pelo Soldier Boy, e ele se vê numa encruzilhada. Ele tem dois caminhos a seguir. Ou ele enfrenta o vício, ou ele se entrega ao vício. Ele chega a pegar o negocinho do composto V, temporário, e ele olha e ele escolhe não usar. E ele tem a falsa justificativa, ele poderia fazer, mas ele escolheu não fazer. Essas pequenas cenas, esses pequenos detalhes, numa obra com muitas outras cenas e outras tramas acontecendo, podem passar despercebido. E é por isso que eu vim aqui. Porque assim como o Rio e o Bruto caíram nessa armadilha, outras pessoas podem cair, ou já até caíram.
e tentam buscar essa solução fácil para os problemas, para a vida. Mas se existisse soluções fáceis, não existiria problema. O que mais tem é gente rica, famosa, influente, com famílias poderosas que dariam tudo para eles indo para clínicas de reabilitação. A diferença dessas pessoas é que elas têm dinheiro para arcar com isso, para arcar com as consequências do vício. Mas essa não é a realidade de todo mundo. O que mais tem, principalmente no Brasil, é crianças de 13, 14 anos tendo overdose escondido dos pais. Às vezes o pai tá em casa e não sabe que isso tá acontecendo com o filho. Tem muitas famílias que tem uma faca de 2 gumes dentro de casa. Tem aquela pessoa que é amorosa, tem grande afeto, é responsável, mas basta se perder, afundar o nariz, que se torna um verdadeiro demônio. Acaba destruindo o próprio lar. É muito triste viver num país onde temos um fácil acesso a drogas e é basicamente um tabu você conscientizar as pessoas sobre elas. É por isso que eu quis fazer tanto esse vídeo, porque quando eu precisei ver um vídeo sobre isso, eu procurei e não achei. E por mais irônico que pareça, o vídeo que eu consegui achar e que eu levei como uma verdade foi um vídeo da Loli Vômito falando sobre o assunto. Pra vocês verem a falta de conteúdo que tem sobre isso. Eu assisti o vídeo dela e logo depois veio a 3ª temporada. E foi aí que eu falei, não, eu já tinha decidido que queria gravar um vídeo sobre, porque eu vi o vídeo da Loli Vômito. E quando veio a 3ª temporada eu só cravei, vou falar sobre isso. E o momento chegou, foi esse. Eu espero que tenham entendido o conceito do vídeo e por que a 3ª temporada é a minha favorita. Porque aquela cena do Rio me fez entender que existe sempre outro caminho. No momento em que eu assisti a 3ª temporada, eu estava vivendo uma guerra silenciosa comigo mesmo. Não tinha pra quem pedir ajuda, não sabia o que fazer. Eu vivi uma vida dupla, mas hoje eu estou aqui. E só prova viva que existe vida pós-drogas. Existe vida pós-luto. Existe vida pós-desilusão de sonhos. Tudo depende de você. Se você acha que você está num buraco, sozinho, você não está. E se você falhou no dia de hoje, tudo bem. Amanhã você vai ter a oportunidade de fazer a escolha certa.